Salve nobres! Se você acompanha essa minha série de vídeos sobre a história da cerveja no Brasil, já sabe que desde os primeiros anos após a independência, há relatos de produção de cerveja no Brasil. Porém, nós sabemos também que a produção de cerveja no Brasil é quase que totalmente dependente da importação de insumos, principalmente de lúpulo, que só começou a ser cultivado no Brasil há pouco tempo. Então, o que esses cervejeiros pioneiros utilizavam para produzir a sua cerveja? Bom, dois caminhos básicos eram utilizados para suprir essa necessidade: substituição e importação. Edgar Cobb, no seu artigo Como a cerveja se tornou bebida brasileira, a indústria da cerveja no Brasil desde o início até 1930, afirma que, abre aspas, o abastecimento com cevada e lúpulo consistia num problema permanente, sendo que a cevada produzida aí, no Brasil, não alcançava os padrões de qualidade necessários e, como ingrediente, o lúpulo não era nem mesmo cultivado. Assim sendo, os fabricantes recorriam ao uso de ingredientes substitutos. Entre outros, empregavam-se numa primeira fase milho, arroz e açúcar. Então, lei de pureza da cerveja no Brasil dessa época era um luxo o qual esses cervejeiros não podiam se dar. Carlos Alberto Tavares Coutinho, no seu blog Cervisia Filia, a história das antigas cervejarias, afirma que os holandeses produziam uma cerveja encorpada tipo suar, fermentada com cevada e açúcar. Não há registros desse estilo de cerveja no guia do BJCP e também não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele na internet. Tatiana Rotolo e Eduardo Marcusso afirmam no seu artigo A Cerveja no Brasil Holandês, notas sobre a instalação da primeira cervejaria no Brasil, que, dadas as dificuldades enfrentadas para o abastecimento da colônia, a vasta produção de açúcar na região dominada pelos holandeses, a experiência do mestre cervejeiro Dirk Dix e a tradição das cervejas da Holanda do século XVII, abre aspas, talvez a primeira cerveja brasileira tenha contido uma quantidade de malte de trigo e algum açúcar para facilitar a fermentação. Voltando ao século XIX, anúncios no Jornal do Comércio anunciam a venda de cevada importada no Rio de Janeiro desde 1929. Propagandas repetidas ao longo de todo o semestre do ano de 1836, por exemplo, anunciam a venda de cevada muito boa na rua detrás do hospício número 64 por R$ 1.500 o alqueire. E ainda tinha promoção, dá-se mais em conta a quem levar de 10 sacas para cima. Também em 1829, outro anúncio do Jornal do Comércio afirmava que uma fábrica nova de refinar açúcar, localizada na Rua do Sabão número 89, vendia cerveja, chá, chocolate e outros gêneros de superior qualidade. Pelo anúncio, não dá para saber se essa cerveja é importada ou fabricada lá mesmo, mas se for esse o último caso, é de se pensar que também levasse açúcar na sua composição, uma vez que era fabricada numa fábrica de refinar açúcar. A partir da década de 1870, anúncios de cervejarias no Almanac Lemmert indicam que as próprias fábricas de cerveja do Rio de Janeiro importavam insumos e equipamentos cujo excedente vendiam para os seus concorrentes. O primeiro é um anúncio da Fábrica de Cerveja Comércio, da edição de 1873, que informa que eles eram importadores de cevada preparada inglesa e hamburguesa, lúpulo, cola, cápsulas, arame, máquinas de engarrafar e de arrolhar, alicates, rolhas, açúcar, barbante, copos, canecas, lâminas, rótulos de diversas marcas de cerveja estrangeira e todos os objetos concernentes ao fabrico de cerveja. O curioso desse anúncio é a importação de açúcar, produto amplamente produzido no Brasil. Ou será que na década de 1870 já não se produzia açúcar suficiente no Brasil para atender às necessidades das cervejarias? Na edição de 1880, o anúncio da Fábrica de Cerveja Central repete praticamente o mesmo texto do anúncio anterior, apesar de não ser a mesma cervejaria, afirmando que eles eram importadores de cevada preparada, lúpulo, cola, cápsulas, arame, lâminas e rótulos de diversas marcas de cerveja estrangeira e todos os objetos concernentes ao fabrico de cerveja. Cevada preparada, nesse caso, muito provavelmente deveria ser a cevada malteada. A diferença aqui com relação ao anúncio anterior é que não se informa a procedência da cevada. Resta apenas saber o que as cervejarias brasileiras faziam com esses rótulos de diversas marcas de cervejas estrangeiras.
É isso aí. Se você gostou desse tema sobre a história da cerveja no Brasil, deixa aí o seu like. E se você ainda não for inscrito nesse canal do YouTube, aproveita para fazer isso agora. Deixa aí também um comentário dizendo o que você achou desse tema, se você já sabia disso e se você achou interessante. E compartilha com quem você acha que também pode se interessar. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima.